Olá, crianças, tudo bom? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos conversar um pouquinho sobre o surgimento do comércio. Esse conteúdo, ele está no livro 3, no nosso livro 3, mas a gente não vai começar a usar o livro hoje. Hoje a gente vai fazer apenas uma introdução sobre o assunto. Combinado? Então acompanhe no slide. Vamos lá. Bom, o surgimento do comércio. Antes da gente começar a falar, a gente precisa saber o que é comércio. Você sabe o que é comércio? Sabe? Comércio é a compra, a venda ou a troca de algum produto, tá? De mercadorias, vamos ler. Atividades que consistem em trocar, vender ou comprar produtos, mercadorias, valores e etc., visando um sistema de mercado, ao lucro, negócio. Então, comércio é você fazer um negócio com algum produto que você tem. Mas vamos ver como que isso começou? Lembra que a tia Georgia falou que lá no início, na pré-história, os nossos antepassados começaram a dominar a agricultura? Eles eram nômades, lembram disso? Viviam andando de lugar em lugar, atrás de alimento e de lugar melhor para moradia, para sobrevivência. E aí eles descobriram que eles poderiam plantar. Lembra que a gente até falou que as sementinhas na aula, provavelmente foram as mulheres que descobriram junto com as crianças, né? Porque aí vocês deram várias sugestões, né? De repente observaram que as sementes cresciam, enfim. E eles começaram a plantar e começaram a dominar essa técnica. Deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. A gente lembra disso. Começaram a viver num local só. Começaram a construir as suas casas. Provavelmente, os primeiros sedentários eram perto de rios. Lembra que a gente conversou também dos povos, dos primeiros povos sedentários aqui do Brasil, que eram os sambaquis, os povos dos sambaquis, porque começaram a morar, né, a viver próximos a rios, a mares, e dali eles tiravam todo o seu sustento. E viviam bem assim. Só que como eles começaram a dominar essa técnica da agricultura, quando o tempo também, quando é que estava bom para colher, quando é que estava bom para plantar, eles começaram a ter bastante estoque daquele produto, daquele mesmo produto. E eles tiveram a ideia de que eles poderiam trocar, até porque esses produtos eles poderiam se estragar se ficassem muito tempo ali. Imagina, você plantou batata, um monte de batata, e de repente para a quantidade de pessoas da sua aldeia, da sua família, não é tão é uma quantidade grande, vai sobrar. O que a gente faz? Deixa estragar? Não, eles tiveram a ideia de trocar com outras comunidades, outras aldeias, em que as pessoas estivessem plantando outros produtos. E assim começou a acontecer o comércio, através da troca de produtos, que era chamado de escambo. Então, no escambo era assim realmente que acontecia. Eles trocavam pelos produtos que eles tinham, que eles cultivavam, que eles guardavam, tá? Só que esse transporte desses produtos começou a ficar difícil, porque você imagina, eu quero trocar por uma quantidade grande de outro produto, eu levo uma quantidade grande nas costas, então ficou muito dispendioso, era pesado, era difícil transportar, e eles começaram a ter a necessidade de criar uma moeda. Além dessa dificuldade de transporte que eles tinham, porque eles começaram a ir em outras aldeias mais distantes, né? Se afastar para fazer esse comércio, se afastar bem do lugar onde morava. Além da dificuldade de transporte, ainda tinha uma questão também. O valor das coisas. As coisas não tinham um valor fixo. Às vezes eu conseguia trocar o meu peixe por 1 quilo de feijão, vamos supor.
mas numa outra pessoa ou num outro lugar que eu fosse trocar, de repente eu trocaria por 1 quilo de feijão, ele ia querer 5 peixes. E aí, ainda mais quando eles percebiam que aquela pessoa precisava muito, né, daquele produto, aí que eles aumentavam o valor, digamos assim, né? Como a gente tem visto no início dessa pandemia ia acontecer do álcool gel, lembra que o álcool gel aumentou muito de preço? Então, eles faziam isso também. Só que na nossa sociedade hoje tem um limite, tem leis, e naquela época não tinha nada disso. Então, para isso, para melhorar esse comércio, essa negociação, eles pensaram em criar moedas. Foi daí que surgiu a primeira moeda. Sabe qual foi? O sal. O sal, entre outras especiarias, entre outras coisas, era utilizado, era o mais comum de se utilizar como moeda de troca. Eles passaram a comprar os produtos através do sal. Daí é que surgiu a palavra salário, porque o sal era usado como uma moeda para comprar as coisas. Só que com o tempo eles também viram que o sal era perecível, ele poderia, de repente, cair na água e se perder, evaporar, né? Enfim, era ruim também de se manusear. E aí eles pensaram em fazer as moedas, foram as primeiras moedas de metais. As primeiras foram as pepitas, eram pedrinhas de ouro, que geralmente eles conseguiam aí, extraíam dos rios, e aí começaram a trocar, e também fizeram com outros, depois passaram a fazer as moedas de outros metais, para facilitar esse comércio e essa troca. E aí isso foi aumentando, surgiram as feiras, né, com os produtos que eles tinham para fazer essa troca, às vezes feiras em caminhos de viajantes, porque as pessoas começaram a viajar por todos os lugares, por todo o país, e aí começaram a ser feitas as feiras, por isso que até hoje a gente vê feira aí, né? E era assim que se fazia também, não tinha lojas, eram as feiras, tá? Até que chegou o período das grandes navegações. As pessoas começaram a atravessar continentes. E aí, quando eles iam para outros continentes, eles descobriam produtos valiosíssimos. E aí, aqueles que viajavam e conseguiam produtos valiosíssimos que não tinha no seu continente, quando ele chegava com aquele produto, né, era novidade. Então, aquele produto ia valer mais caro, realmente, ia ser muito valioso naquele local, tá? E a gente vai parar hoje porque, pelas grandes navegações, até as grandes navegações, deu para a gente entender direitinho como que surgiu o comércio, né? E vocês vão fazer uma atividade no caderno. Então, para responder 3 perguntinhas no caderno, fáceis, para a gente registrar essa primeira introdução, a introdução do tema surgimento do comércio. E na próxima aula a gente vem com um livro, com os nossas atividades do livro 3. Tá? Então as perguntas são: o que é comércio? Você pode responder com as suas palavras, tá? O que é comércio? Se você já realizou o escambo, pensa bem, será que você já realizou o escambo? Porque o escambo são trocas de produtos, que era o comércio daquela época, da antiguidade. Será que hoje as pessoas ainda realizam escambo? Você já realizou alguma troca de produto? Pensa bem. Aí você vai escrever se sim, não e vai explicar, justificar quando que isso aconteceu e de que forma isso aconteceu. E terceiro, vocês vão pesquisar pelo menos 3 produtos que foram valiosos na antiguidade, tá? Eu já falei do sal, que o sal era tido como moeda, né, de troca, mas eu quero que vocês pesquisem produtos que eram muito valiosos, que foram descobertos e que eram muito valiosos, tinham muito valor naquela época.
que hoje de repente nem tem tanto, mas naquela época tinha muito valor porque era uma novidade, era algo que eles tinham descoberto, tá bom? Então, vocês vão escrever pelo menos 3 produtinhos, isso vocês vão fazer no caderno, direitinho. Coloca o cabeçalho, como a gente faz na escola, pula a linha direitinho, coloca o título, né? Aula de história, aula 2 de história, o surgimento do comércio. E bem caprichado, que eu quero ver esse caderno aí quando a gente voltar, hein? Tá bom? Um beijo e até a próxima.